O Salmo 92 é um hino de louvor a Deus, celebrado como um cântico para o sábado. Ele enfatiza a bondade de Deus, sua justiça, e o destino dos justos e dos ímpios. Vamos refletir sobre alguns pontos principais desse salmo. Louvando a Deus por sua fidelidade. Versículos 1 ao 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites, a tua fidelidade. A reflexão aqui é que o louvor a Deus deve ser uma prática constante, tanto pela manhã quanto à noite. O salmista destaca duas qualidades de Deus, sua bondade e sua fidelidade. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, há sempre um motivo para agradecer. De manhã, celebramos seu cuidado, e à noite, refletimos sobre sua fidelidade ao longo do dia. As obras de Deus são motivo de alegria. Versículo 4. Pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Este versículo nos convida a nos alegrarmos nas obras que Deus realiza em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. O reconhecimento das maravilhas da criação e das bênçãos pessoais nos enche de gratidão. Quando somos capazes de ver a mão de Deus em tudo, a alegria se torna uma consequência natural. O contraste entre os ímpios e os justos. Versículos 7 ao 9. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos para sempre. Aqui o salmista destaca que, embora os ímpios possam prosperar momentaneamente, sua prosperidade é temporária. Eles são comparados à erva que cresce rapidamente, mas logo desaparece. A justiça de Deus prevalecerá, e ele destruirá a maldade. Isso nos encoraja a permanecer firmes na fé, confiando que a justiça de Deus se manifestará no tempo certo. A prosperidade e firmeza dos justos. Versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Diferente dos ímpios, os justos são comparados a árvores fortes e perenes. A palmeira e o cedro representam força, durabilidade e prosperidade. Aqueles que confiam em Deus permanecem firmes, mesmo diante das adversidades. Esta parte do Salmo nos ensina que, apesar das dificuldades, aqueles que seguem a justiça de Deus florescem e encontram força em sua fidelidade. Frutificando na velhice. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O Salmo também traz uma mensagem de esperança para os que envelhecem. Mesmo na velhice, o justo continua a frutificar e a ter uma vida cheia de propósito. Isso nos lembra que nossa utilidade no reino de Deus não diminui com o passar dos anos. Pelo contrário, a maturidade traz sabedoria e frutos espirituais que continuam a beneficiar os outros. Deus é a nossa rocha. Versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O Salmo termina com a declaração da retidão de Deus. Ele é descrito como uma rocha, firme e imutável, um lugar de refúgio seguro. Em um mundo cheio de incertezas, Deus é o único que permanece constante e fiel, em quem podemos confiar plenamente. O Salmo 92 nos convida a louvar a Deus continuamente, a confiar na sua justiça e fidelidade, e a buscar viver uma vida justa diante dele. Mesmo em tempos de dificuldade ou incerteza, podemos nos alegrar em saber que Deus nos sustenta e nos fará florescer, independentemente das circunstâncias. Que possamos sempre ter gratidão em nossos corações e viver com a certeza de que, no final, a justiça de Deus prevalecerá. O versículo 10 do Salmo 92 diz: Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Este versículo contém uma linguagem rica em símbolos e imagens que refletem força, renovação e a bênção de Deus. Exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. O asterisco boi selvagem asterisco, ou unicórnio em algumas traduções mais antigas, representa uma criatura de grande força e vitalidade. No contexto bíblico, o boi selvagem é uma imagem de poder indomável e energia bruta. Ao dizer que Deus exaltará o seu poder como o do boi selvagem, o salmista está se referindo à forma como Deus fortalece e capacita seus servos, dando-lhes vigor espiritual e físico para superar as adversidades. Essa força não vem do próprio salmista, mas é uma dádiva de Deus. O uso dessa metáfora indica que, com o auxílio de Deus,
o salmista se sentirá renovado, cheio de força para enfrentar os desafios da vida. Isso nos lembra que Deus é a fonte do nosso poder e que, com Ele, somos fortalecidos de maneiras que, humanamente, seriam impossíveis. Serei ungido com óleo fresco. A unção com óleo no Antigo Testamento era um ato simbólico que representava a consagração de uma pessoa para um propósito especial, como reis, profetas ou sacerdotes. O óleo fresco também simbolizava renovação, bênção e o Espírito de Deus. Ser ungido com óleo fresco significa estar cheio da presença renovadora de Deus, recebendo dele uma nova unção ou capacitação espiritual. A expressão óleo fresco sugere que o salmista está experimentando uma renovação constante e atual das bênçãos de Deus, não algo antigo ou ultrapassado, mas algo novo e revigorante. Isso fala da maneira contínua como Deus renova e restaura seus filhos, mantendo-os espiritualmente vivos, cheios de propósito e prontos para enfrentar novos desafios. Este versículo, portanto, expressa uma confiança profunda de que Deus não apenas nos concede força, mas também renova essa força constantemente, como o vigor de um animal selvagem e indomável. O óleo fresco simboliza que essa renovação espiritual não se esgota, ela é constantemente proporcionada por Deus para que possamos viver de acordo com seu propósito. Assim, podemos refletir que, mesmo quando nos sentimos fracos ou desgastados pela vida, Deus nos capacita com uma força extraordinária e nos unge com a presença renovadora do seu Espírito. Ele nos dá o que precisamos para continuar, revigorando-nos diariamente com sua graça e poder. O Salmo 92 é uma poderosa expressão de louvor, confiança e esperança no Senhor. Ele nos lembra da bondade e fidelidade de Deus, que são dignas de louvor contínuo. O salmista destaca que os justos prosperam e florescem, como árvores plantadas firmemente na presença de Deus, enquanto os ímpios têm um destino temporário e passageiro. Este salmo nos ensina que o caminho da justiça é sustentado pela força divina. Mesmo em meio às adversidades, Deus exalta o poder de seus servos, renovando-os e ungindo-os com seu Espírito. Além disso, ele assegura que a vida justa traz frutos que perduram, mesmo na velhice, e que Deus, sendo nossa rocha firme, é completamente justo e fiel. O Salmo 92 nos convida a confiar na justiça de Deus e a louvar seu nome continuamente, reconhecendo que ele nos dá força e renova nossas vidas. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos prosperar espiritualmente na presença de Deus e encontrar nele nosso refúgio e segurança eternos.